Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus e o nosso Pai venha nos iluminar nessa manhã, trazendo uma palavra em nossos corações, através do Teu Espírito Santo. Que todos tenham uma ótima segunda-feira, um excelente resto de semana, né? Que possam todos ser agraciados, abençoados, e que o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, possa tocar no coração de cada um que ouvirá esse vídeo. Irmãos, a maioria das vezes quando eu vou falar de Jesus, de falar do Evangelho para as pessoas, eu observo que a maioria das pessoas que são boas, muitas pessoas que são boas, eu falo para elas que muitas pessoas boas estão no inferno. Então quando eu vou falar isso, as pessoas ficam escandalizadas, elas ficam sem entender. Mas tudo isso tem base bíblica, que pessoas boas, melhores do que eu, pessoas melhores do que eu estão no inferno. Eu vou fazer uma pergunta a você que é senhor, senhora, você que é jovem, que vai assistir esse vídeo. Eu vou fazer uma pergunta, você responde para você mesmo. Alguma vez da sua vida você já roubou? Você já matou? Você já prejudicou alguém nesse sentido? Talvez você respondeu não, nunca roubei, nunca matei. Eu vou fazer uma pergunta a você mesmo, você responde para você mesmo. Alguma vez na vida do senhor, da senhora, você jovem, você já doou alguma coisa na sua casa para alguém, para ajudar, para estender alguém? Um alimento, talvez uma veste? Eu creio que já. Eu creio que você já fez esse ato bondoso. Eu creio que você já fez uma caridade por uma pessoa. Agora, você pega você ou uma pessoa que você conhece que já fez esse ato e se compara agora com o ladrão da cruz, com aquele homem. A Bíblia diz que ele era ladrão. A Bíblia segue dizendo que o diabo veio para matar, roubar, destruir. Então aquele homem era ladrão. A Bíblia fala que ele era ladrão. Então ele não fez nada de bom para a sociedade. O que aquele homem fez de bom para a sociedade? Nada. Talvez você já fez algo melhor do que ele. Uma ação ajudando alguém. Mas em relacionado à pessoa humana, você se considera melhor do que ele. Porque não fez mal, nunca roubou. Agora imagina quantas famílias aquele homem prejudicou. Ele era ladrão. Quantas casas ele deve ter entrado, quantas pessoas ele deve ter assaltado para poder roubar os seus pertences. Mas a diferença de você, a diferença da situação, é que ele naquela situação que ele estava, ladrão, com a vida toda destruída, toda levada à maldade, mas ele creu. Ele creu nos últimos instantes da sua vida. Ele diz, eu mereço estar aqui. Ele vira para Jesus, chama Jesus de mestre, chama Jesus de Senhor. Então o que fez aquele homem ser salvo foi ele crer. Então por isso que eu digo, há muitas pessoas boas, muitas pessoas que têm um coração bom, que ajudam, são educadas, dá bom dia, fala as coisas agradáveis, mas ela tem um coração endurecido para as coisas de Deus, ela não crê. Às vezes quando a gente vai falar de Jesus para as pessoas, elas pegam e falam mal do pastor, ela fala mal do padre, ela coloca, mais o irmão lá na igreja, mas a irmã lá na igreja, ela usa esse exemplo para ela não servir a Deus. Irmãos, quero dizer a você, você que é senhor, senhora, você usar o erro de um líder espiritual, de alguém que está servindo a Deus na casa de Deus, para poder se apoiar naquele erro e não servir a Deus, eu quero dizer que o erro daquela pessoa não justifica o seu erro. A Bíblia diz que nós iremos para um julgamento com justo juiz. O nosso Senhor Jesus, ele é justo juiz. Não adianta chegar lá no dia, pagar uma propina, pagar para poder entrar. Não vai. Então a pessoa tem mania de pegar, olhar defeito nos irmãos, olhar defeito nos líderes. Ah, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo.
É certo isso? Claro que não é certo, mas pegar o erro do irmão e comparar com o erro, com a vontade sua de não servir a Deus, isso não vai justificar. O que acontece? Aquela pessoa que está fazendo pecado, que está no erro, vai ela para o inferno e vai você que não se converteu pelo erro dela. Se você se apoiar no erro do irmão que serve a Deus, que está no pecado, para você não servir, vai você e ela para o inferno. Agora, o que acontece? Se aquela pessoa que está na prática do erro, do pecado, ou seja, o que ela fez? Matou, roubou, se prostituiu, mas está servindo a Deus. Mas se no coração dela, ela se arrepender dos seus pecados e se voltar para Jesus, Jesus perdoa ela. E você que não quer servir por causa do erro dela, você vai ser condenado ao inferno. Porque um erro não justifica o outro. Então, infelizmente, muitas pessoas estão se baseando, estão colocando isso como base para poder não servir a Deus. Irmãos, nós temos que olhar para dentro de nós, ver os nossos erros. Se você for olhar para mim, você vai achar erro. Eu sou pecador, por isso que eu me santifico, por isso que eu oro, por isso que eu jejuo, eu digo, Pai, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, as minhas transgressões, as minhas iniquidades, perdoa os pensamentos, que eu penso coisas ruins, mas é uma luta contra a carne. Eu subjugo, reduzo a servidão à minha carne para poder viver do Espírito. Mas eu não vivo acusando, colocando desculpa nas pessoas para poder não servir a Jesus. Porque isso não vai fazer eu ser salvo. Justificar o erro do irmão não vai fazer eu ser salvo. O que vai fazer eu ser salvo é eu confessar os meus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. A gente tem que olhar para dentro de nós e ver aonde que nós estamos falhando, aonde que é a nossa falha para a gente poder ser salvo. A Bíblia diz que havia um jovem rico. Ele encontrou com o Senhor Jesus Cristo. Ele fala, bom mestre, o que eu faço para herdar o reino dos céus é só herdar, ele diz. E o Senhor Jesus Cristo, que estava ali no Espírito, estava como pessoa na carne, mas no Espírito, ele diz, não matarás, não furtarás, amarás o teu próximo como a ti mesmo, honra o teu pai e tua mãe. Então Jesus diz isso para aquele homem. Então aquele homem, ele diz, mas mestre, isso tudo eu venho fazendo desde a minha mocidade, ou seja, era um bom homem, era um bom religioso, honrava pai e mãe, era um bom filho, amava o próximo como a ti mesmo, naturalmente ele se amava, né? Ele cuidava do teu corpo, ele amava o próximo, ele seguia a lei, ele não furtava. Era um bom religioso, mas só que ele percebia que faltava algo para a salvação. Ele sabia que faltava algo. E Jesus sabia. Poxa, um jovem rico, rodeado de pessoas, mordomos, tudo isso. Jesus no Espírito diz, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. Você vê que o interessante da palavra é que Jesus não fala assim, dá aos pobres e está salvo, não. Me segue. Então o que vai salvar as pessoas nesse o ato de bondade, de poder ir lá, ofertar, dar aos pobres, fazer caridade, isso não vai salvar ninguém não. Jesus disse, dá aos pobres e me segue. Se não seguir a Jesus, tudo que você deu, tudo que você ajudou, isso é bom, sim, mas se não crer, isso não vai fazer você ser salvo. Jesus diz, dai e me segue. Então nós temos que olhar para dentro de nós, as nossas falhas. Pede a Deus que derrama sobre os olhos o colírio do Espírito Santo. Olha para dentro de si. A salvação, a nossa alma é eterna. Vamos dar valor à nossa alma. A Bíblia diz, eu gosto sempre de repetir, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está ordenado ao homem uma só morte, depois que morre não adianta acender vela, não adianta fazer rituais, não adianta chorar quando morre, fala, foi morar com Deus, não foi, se não se converteu a Jesus, se não creu em Jesus, não vai para o céu, só Jesus é o caminho, Jesus é a salvação para a nossa alma. Ele mesmo disse, para ir o Pai tem que passar por mim. Jesus é a porta estreita, tem que se forçar. Jesus é a porta da arca de Noé, aquela que trancou, o próprio Deus fechou. Jesus é a porta.
Então não é um erro, apontando o erro do irmão, que vai fazer eu ser salvo, que eu vou poder ficar na minha prática do erro, vou ficar acomodado ali para poder não servir a Deus. Olha para dentro de si, busca a Deus e conta. Isaías 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Só Jesus salva. E Jesus quer salvar a sua alma. Que Deus possa abençoar a todos. Que essa palavra possa entrar nos vossos corações. E que eu errei, que o Espírito Santo possa tocar e consertar. Que vocês possam compreender que Jesus Cristo, Ele ama a sua alma. Mas a gente tem que se esforçar, a gente tem que abrir mão, a gente tem que largar a prática do pecado. Jesus é amor, mas se você não pedir perdão a Deus, se você não se arrepender dos seus pecados, vai Deus te amando para o inferno. Uma coisa é Ele te amar, outra coisa é você não se arrepender. Jesus diz, arrependa vós, que é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus começa agora aqui. Então que essa palavra possa tocar em vossos corações e ajudar em nome do Senhor Jesus.